Irmãos e irmãs, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, eu quero desejar a todos vocês que a graça do Senhor esteja sobre cada um de vocês e que nesse momento que nós estaremos compartilhando a Palavra de Deus, você possa estar com o teu coração aberto, né? E acreditar de fato que Deus tem cuidado de nós, que Deus há de falar conosco através dessa palavra. Eu estava num momento de oração durante essa semana e pedi a Deus uma palavra para compartilhar, né, nesse domingo com todos os meus irmãos e irmãs, aqueles que nos ouvem através desse vídeo. E é uma palavra muito abençoada, irmãos, que veio ao meu coração e eu queria que você a recebesse com bastante alegria. Não tenho ideia de me tornar extenso, até porque a gente sabe que quando o vídeo ele é muito longo, os irmãos não ouvem, né? E a gente sabe também que tem muitos irmãos que dão ali o seu like, seu positivo, estamos aí, pastor, mas que na verdade nem ouviram a mensagem. Então, o nosso intuito, irmãos, não é simplesmente postar um vídeo para a gente estar cumprindo o nosso papel como pastor, mas a nossa preocupação como pastor, querido, é que você venha se alimentar da palavra de Deus. Por isso, constantemente estamos enviando mensagens, né? Os irmãos da igreja têm se mobilizado, têm somado junto comigo, têm se disposto a estar ministrando uma palavra através de um áudio. Irmãos têm mandado seus louvores, né? Também através de áudio, de vídeo. Enfim, eu tenho visto, querido, que a igreja ela está ativa, né? A igreja ela não está parada. Nós somente não estamos reunidos, né? Naquela congregação, na nossa igreja, a bênção que o Senhor nos deu, mas nós estamos juntos, irmãos. É aquele velho ditado, separados, mas sempre unidos, né? E eu acredito que através do Espírito Santo, através da graça de Deus, nós continuamos fazendo a obra do Senhor, mostrando realmente ao povo que Deus existe, que de alguma maneira Ele está no controle de toda a situação, porque Ele é o Criador. Bom, então eu queria falar nessa ocasião sobre um homem de Deus, um rei levantado por Deus para tomar um posicionamento muito radical naquele período da história do povo de Judá. Quero falar sobre Ezequias, o rei Ezequias, mas não quero falar da doença de Ezequias e nem da forma que ele foi curado. Mas eu gostaria de falar sobre o ministério de Ezequias, um pouquinho do que ele fez, um pouquinho daquilo que Deus colocou no coração dele para ele fazer, e ele como um bom servo do Senhor, né? Não foi como os outros reis que vieram antes dele, inclusive até como o seu pai, mas esse homem ele foi levantado por Deus, querido, com um propósito de estar restaurando algumas coisas. Então eu até notei alguma coisa aqui para a gente se posicionar e ficar mais claro, para que a gente não venha tomar muito tempo, tá bom? Presta atenção naquilo que eu vou ler nesse momento, a respeito de Ezequias. Ezequias ele foi sucessor do rei Acás como rei de Judá. Ezequias iniciou o seu reinado com 25 anos de idade. E naquele período, quem mandava ali, né, quem dava as ordens, quem dominava, era a Síria. A Síria era a maior potência daquela ocasião. Coisa interessante, né, irmãos? Um jovem com 25 anos de idade, com tremenda responsabilidade. Não é isso? Mas tem uma coisa. Um homem com 25 anos de idade, quando é chamado por Deus, quando tem responsabilidade, quando sabe separar, né, as coisas, ele pode ser, sim, uma pessoa de muita responsabilidade e honrar, né, o nome do Senhor na vida dele. E Ezequias iniciou o seu reinado, presta atenção, promovendo muitas reformas religiosas ali em Judá. A gente sabe que Judá estava corrompida pela idolatria. Ezequias não desejava cortejar o favor dos reis assírios, e o templo em Jerusalém ele foi aberto, foi reaberto, né? E os ídolos foram completamente removidos ali do meio do povo de Judá. A gente sabe que Judá se envolveu com a idolatria das nações,
Ezequias foi um homem que foi levantado por Deus para estar tirando essa idolatria. Ele removeu os ídolos daquele local. Interessante que até os vasilhames, né, do templo que foram profanados no reinado do pai dele, de Acás, foram reconsagrados a Deus. Os sacrifícios foram novamente iniciados com cânticos e com o som dos instrumentos musicais. O culto voltou a acontecer. Que coisa boa, né? As tribos do Reino do Norte, ou seja, de Israel, estavam sujeitas nessa ocasião ao domínio assírio. E Ezequias convidou os israelitas a se unirem ao povo de Judá, né? Ao Reino do Sul, na celebração da Páscoa em Jerusalém. Há muito tempo eles não faziam isso, querido, do jeito que deveria ser. Tanto que foi comemorada fora até da sua própria data, porque faltava os homens, faltava o sacerdote, faltava toda aquela indumentária que a lei exigia para que se cumprisse o ritual da Páscoa, não é isso? Mas Ezequias, ele se levanta e ele coloca em prática, né? Tudo aquilo que a palavra de Deus colocou sobre a responsabilidade dele. E ele correu atrás porque ele sabia a quem ele estava servindo. E ele convida o reino do norte, né, o povo de Israel, para estar celebrando, para vir ao templo novamente. O interessante é que os lugares de adoração a ídolos naquela ocasião foram destruídos. Ezequias mandou destruir até a serpente de bronze que Moisés mandou, né, erigir ali no deserto, para que o povo não viesse, né, ou melhor, não visse aquela serpente como um objeto de adoração e idolatria, como estava acontecendo. Que serpente é essa, pastor? Lembra na nossa ceia, quando a gente sempre fala, na hora de comermos o pão, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A serpente naquela ocasião, irmãos, ela teve um propósito ao ser levantada por Moisés. O propósito é que o povo olhasse para aquela serpente e visse diante dela a necessidade de um arrependimento e de um conserto diante de Deus. Esse foi o propósito, querido, mas infelizmente o povo ele tem a tendência à idolatria, né? E ele faz daquele objeto mais um instrumento de adoração. Alguns não gostam do nome de adoração e colocam veneração, né? Como se fosse diferente, fosse mudar alguma coisa. Na verdade, é só a Deus que nós devemos prestar culto. E Ezequias, ele tira até essa serpente, ele manda dar um cabo naquilo ali, e já não havia mais como o povo estar adorando. Interessante, né? É que ele estabelece e ele organiza, ele começa a organizar os sacerdotes e os levitas para a condução dos cultos novamente. Inclusive os dízimos foram reinstituídos, né, nos seus cultos, e planos foram feitos para a observância das festas e também dos cultos a partir do reinado de Ezequias. E para que não fique só nessa anotação que eu fiz aqui, eu queria ler a palavra de Deus com você, justamente no livro de 2 Crônicas, no capítulo 30, que vai deixar registrado isso que eu estou dizendo através da palavra de Deus. Se você puder acompanhar, né, na tua Bíblia, capítulo 30, eu vou estar lendo alguns versículos com os irmãos. Diz assim, a partir do verso 1. Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá, e também escreveu cartas a Efraim e Manassés, convidando-os para virem ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no 2º mês. Não tinha sido possível celebrá-la na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados e o povo não estava reunido em Jerusalém. A ideia pareceu boa tanto ao rei quanto a toda a assembleia.
E então decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, pois muitos não a celebravam segundo o que estava prescrito. Dizia assim: Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, para que ele volte para você, que restaram e escaparam das mãos do rei da Síria. Não sejam como seus pais e seus irmãos que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os deixou em ruínas, conforme vocês veem. Versículo 12, pulando para lá, diz assim, olha: já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. Interessante nesse versículo, irmãos, é que há uma separação aqui entre o reino do sul e o reino do norte. Judá era o local em que estava estabelecido o templo, e Ezequias era o rei desse povo. E Israel, o reino do norte, nessa hora se encontrava cativo, não é isso? Mas uma coisa interessante aqui é que fala que em Judá, né, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento. Até para a unidade de pensamento, irmãos, há a necessidade da mão de Deus estar estendida. Vocês compreendem isso? Porque há tanta contenda, tanta divisão, muitas vezes, dentro dos nossos cultos, dentro dos nossos templos. Certamente é porque a mão de Deus não está estendida da maneira que deveria estar. E se não está estendida da maneira que deveria estar, é porque existe algo que impeça Deus de estar atuando. Porque Deus, quando ele começa a trabalhar, Deus, quando ele começa a abençoar, ele estende a mão dele sobre o seu povo para que as coisas comecem a acontecer da maneira e do jeito que ele quer. Quando há disposição no coração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de fazer a obra de Deus com excelência, o Senhor, ele é o primeiro a se levantar e a capacitá-los e a dar todo o respaldo necessário para que aquela obra venha a ser concluída de uma maneira muito excelente. E Deus estava começando a trabalhar na vida daquele rei, na vida daquele povo, para uma restauração. E eu quero ler com você agora, a partir do versículo de número 22. E desse versículo até o final desse capítulo, foi o que Deus me dava durante essa semana quando eu estava orando, buscando a Deus uma palavra para compartilhar com vocês nesse dia. Deus me dava esse texto aqui, esse texto alegrou bastante o meu coração. A partir do verso 22 diz assim, olha: Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas que mostraram boa disposição para com o serviço do Senhor. Durante os 7 dias eles comemoraram, ou melhor, eles comeram suas porções das ofertas, apresentaram sacrifícios de comunhão e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E toda a assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias e a celebraram com alegria. Ezequias, rei de Judá, forneceu 1000 novilhos e 7.000 ovelhas e bodes para a assembleia. E os líderes, 1000 ovelhas e 10.000 ovelhas e bodes. Muitos sacerdotes se consagraram e toda a assembleia de Judá se regozijava com os sacerdotes, com os levitas e com todos os que se haviam reunido, vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo e Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus, sua santa habitação. Palavra preciosa, né, irmãos? Eu quero nessa situação deixar essa palavra para você
e dizer uma coisa aos meus companheiros de trabalho, pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, cooperadores, aos líderes dos departamentos, aos componentes de cada departamento da igreja. Você que tem vestido a camisa da nossa obra, do Brasil para Cristo, ali na região de Vila Nhocuné, aqui em São Paulo. Eu quero dizer uma coisa da parte de Deus para cada um de vocês, meus companheiros e amigos. Deus é conosco. Há uma obra a ser feita. Estamos vivendo um momento delicado, um momento em que pede cuidado. O governo estabeleceu algumas normas de cuidado e nós temos sido obedientes a todas elas. Então, uma coisa que eu quero pedir a você, como servo de Deus e como pastor, é que nesse período, querido, não esfrie o teu coração, não desanime, não deixe, como diz o mundo aí fora, a peteca cair, mas seja uma pessoa que consiga coordenar a sua vida com bastante alegria, confiando no cuidado do Senhor. Não esqueça de estar orando, de estar se alimentando com a santa palavra de Deus. Temos trabalhado para isso, temos buscado dos irmãos estarem cooperando conosco. Vocês podem acompanhar pelo grupo do Zap. O que não tem faltado, querido, é uma palavra de motivação, um hino de adoração ao nosso Deus. E eu quero, através dessa palavra, motivar a tua vida, alegrar o teu coração e dizer: olha, Deus é conosco, temos uma grande obra para fazer. A unção de Deus está sobre nossa vida e sobre o nosso ministério. Grandes coisas ainda o Senhor há de operar. Vamos viver esse momento nos fortalecendo. Assim como houve um período de preparo, né? No reinado de Ezequias, desde o momento em que ele começou a reinar, até o momento que as coisas começaram a acontecer, houve um período de preparo. Então, amados, eu quero convidar você, para você se preparar nesse período, viu? Eu me lembro uma certa vez, há muito tempo atrás, quando o pastor Sinésio e a irmã Verônica, a saudosa irmã Verônica, congregava junto comigo ali na igreja do Brasil para Cristo em Arthur Alvim. Nós vínhamos a pé ao terminar o culto e a gente sempre parava na esquina aqui do prédio que eu moro, e a gente passava um tempo ali conversando. E uma das coisas que a gente conversava, se não me falha a memória, na época eu devia ser diácono, e o pastor Sinésio estava se aproximando da igreja naquela ocasião. E Deus havia dito a ele que tinha uma obra na vida dele. E uma das conversas, eu lembro que a gente sempre dizia o seguinte: vamos nos preparar, não vamos deixar as coisas acontecer para a gente começar a correr atrás, né? Tem muitas pessoas que é assim, irmãos, sabem que Deus tem um chamado, que Deus tem uma obra, mas não se preparam porque dizem: ainda não chegou o momento, ainda não chegou a hora. Mas e se você levar um pouco mais a sério essa proposta de Deus, essa profecia, e começar desde já a se preparar? Vá para um seminário, querido, você que gosta de pregar a palavra de Deus, você que tem esse chamado. Vá para uma aula de cântico, de instrumentos, enfim, você que tem um chamado para a área do louvor, não é isso? Você que gosta de trabalhar com criança, irmão, procure uma área da igreja que prepare profissionais, viu? Isso é viável, Deus tem levantado pessoas para nos capacitar. Então, amados, que vocês possam entender que nesse momento que você está na tua casa, é um período muito propício, um período muito bom para você estar se preparando, principalmente espiritualmente, através da oração, buscando de Jesus direção. Eu peço que vocês orem pela minha vida, orem pela minha família, né? Orem pela nossa nação, para que esse momento venha passar muito rápido. Mais uma semana tem se passado e me parece que essa quarentena vai ser prorrogada até o dia 10 de maio, se eu não estou errado. Então, amados, nós, como crentes em Jesus, sabemos que a nossa fé em Deus, ela é firme. Sabemos que Deus tem cuidado da nossa vida. Nossa irmã Mazé trouxe uma palavra durante essa semana falando a respeito da oração do Pai Nosso. E ali ela deixa muito claro, né, o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Que você entenda que o pão nosso de cada dia o Senhor há de nos dar.
né? Pode ser que não tenha o dinheiro para aquele pedaço de pizza que normalmente a gente costuma pedir, pode ser que não tenha dinheiro para alguma coisa que a gente está acostumado, mas uma coisa é certa, querido, o pão nosso de cada dia não vai nos faltar. Deus vai cuidar da nossa vida. Que você, homem de Deus, mulher de Deus, que tem um chamado, que se envolve com a obra do Senhor, entenda, Deus é contigo. Deus há de nos abençoar e muito breve estaremos juntos, somando, fazendo a obra do Senhor com alegria, com determinação, e eu tenho certeza que Deus está honrando a nossa fé. Que você tenha uma semana abençoada, viu? Que você tenha uma semana abençoada. Você que não trabalha amanhã, né? Vai emendar segunda-feira aí, ou você que está em quarentena, né? Não está trabalhando, está em casa, que você seja abençoado, tá bom? Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Quero fazer um momento de oração com você agora. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero nessa hora preciosa colocar a vida de toda a tua igreja, Senhor, em Vila em Opuné, Pai Santo, debaixo do teu cuidado. Que haja ânimo, Senhor, que haja o teu tratamento, que haja cura, Senhor, que o Senhor possa visitar, Senhor, a cada um, animá-los, ó Deus vivo, livrá-los de todo perigo, Senhor, de toda peste, de toda praga, Senhor amado, de todo vírus, Pai Santo, que tem atemorizado a vida das pessoas, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida, tem misericórdia do nosso coração, Senhor. Que o medo, Senhor, da situação não invada o nosso coração. Sabemos que o momento requer cuidados, ó Senhor, mas afasta do nosso coração o medo, Senhor. Nos ensina a confiarmos no teu cuidado, no teu livramento, Pai amado. Nos ensina a fazer também a nossa parte, Pai Santo, para que o teu nome seja glorificado também na nossa forma de viver, para a glória do teu santo e vivo nome. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, boa semana. Que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? A gente continua postando durante a semana, é isso? Todas as informações da igreja, uma palavra, um hino de louvor a Deus. E eu quero enfatizar aqui, querido, você que canta, né? Você, irmã que canta, irmã Thelma, você que canta, irmã Débora, você que gosta de louvar a Deus, cadê o teu áudio de adoração ao nosso Deus para a gente estar postando aqui no grupo? Estou esperando de vocês que cantam, que gostam de louvar ao Senhor. Você manda esse áudio para mim, para a gente estar postando durante a semana, tá bom? No grupo da igreja. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. E você também, quero te pedir, irmãos, eu havia esquecido já, mas graças a Deus lembrei. Não esqueça as tuas contribuições. Nós temos obrigações a estar honrando, né, com os nossos fornecedores. Nós estamos num processo de construção ainda da nossa igreja. Tem algumas contas para estarmos honrando, precisamos que os irmãos entendam. Mas eu louvo a Deus porque vocês que têm entendido, têm se mostrado presente, você continue honrando, tá? A palavra de Deus diz o seguinte: cada um contribua segundo a sua prosperidade. É isso? Com alegria, irmãos, com alegria, com alegria. Essa é a forma que Deus quer que você faça a obra dele. Amanhã cedo, ou melhor, hoje, né? Hoje é um domingo e eu creio que Deus há de nos dar um almoço abençoado, ou para quem está ouvindo, depois do almoço, uma tarde abençoada, uma noite abençoada, que você fique com essa palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe.